O nosso evento, primeiramente, ele tinha um formato, mas por conta da gente não ter assim, o número de pessoas que a gente esperava, a gente fez uma mudança para que a gente continue aproveitando toda essa oportunidade bendita a que nós estamos aqui participando, né? Então, o que a gente vai fazer? Já começamos com a nossa harmonização, com um Pai Nosso maravilhoso, o Anfari trazendo toda essa energia de luz, de amor para o nosso momento aqui, com as suas músicas. E as crianças já foram para um outro espaço, onde irão fazer algumas dinâmicas lá com a Leila, com a Alexandra, né, que foi com ela. E vamos lá, enquanto a gente vai estar aqui conversando sobre esse assunto, né, que é a saúde espiritual da família na era digital. Vamos fazer algumas mudanças, mas é como a gente fala, ninguém aqui estava sabendo o que a gente ia fazer, né? Então, qualquer coisa, a gente está sempre aqui pronto e prestes a cumprir a nossa missão, aquilo que a gente se propôs estar aqui hoje, que é dar a nossa mensagem. A saúde espiritual da família na era digital, um assunto que, vamos ver aqui, que hoje em dia está muito, né? Vou fazer um pequeno resumo, até porque a nossa programação, né, Rita, o nosso planejamento já caiu por terra, então a gente vai, a questão dos horários, mas a gente vai dar o nosso recado. A saúde espiritual no lar. O Espiritismo nos esclarece quanto ao processo gradual de melhoria e desenvolvimento espiritual. Estamos todos evoluindo, né? O planeta, nós espíritos encarnados, há uma evolução, uma progressão dentro das tecnologias, das ferramentas, não só com... Olha, se a gente for pensar em quanta coisa nesse último século que a gente viu acontecer e que, de certa forma, em algum momento achou, nossa, que incrível, e hoje já faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso progresso. As almas reunidas no lar, no atual estágio da humanidade, não são, como regra geral, nem todas espíritos elevados e moralmente educadas, mas também, ao mesmo tempo, não são espíritos inferiores e muito embrutecidos. Isso fala da nossa condição. Certo? Nós estamos num planeta onde as provas e expiações, e agora a gente já está num momento de transição, então somos espíritos que já adquirimos alguma evolução, algum conhecimento, apesar de ainda estarmos passando por uma série de desafios que nos são apresentados pela providência divina, que vai nos auxiliar nesse aprendizado, nessa evolução. Então nós estamos naquele momento intermediário, nem muito embrutecidos, mas também moralmente não alcançamos ainda um estágio muito superior. O lar terrestre agrupa almas em estado intermediário de evolução, trazendo virtudes e conquistas positivas de seu patrimônio espiritual e ainda carregando sombras e más tendências para serem vencidas. Então, a gente está falando de como é que é o nosso dia a dia, como é que nós vivemos espiritualmente, qual é a nossa missão, os desafios que estamos encontrando e que tudo isso faz parte de um processo. Isso é natural, isso é esperado. Até para que a gente não caia, né, naquela coisa do perfeccionismo. Por que eu não sou ainda desse jeito? Por que eu não consigo ainda ser uma pessoa totalmente cheia de virtudes? Não alcançamos esse estágio ainda. Nós estamos ainda como se fôssemos crianças engatinhando, né? Ou dentro da escola da vida, nós estamos num berçário ainda, somos bebês, que ainda precisamos de muito auxílio, né, de muita ajuda da providência para a gente seguir o nosso caminho. A família e a saúde espiritual. Então é o nosso tema. O que a gente vai entender como saúde espiritual dentro do lar, dentro da família? Vamos pensar no que é a família. A família é constituída por espíritos reencarnados, que podem trazer as marcas do equilíbrio e da harmonia emocional conquistadas em vidas
né, pregressas, como também as dos desajustes e perturbações psíquicas que ainda precisam ser buriladas. Isso a gente sabe, né? É um eterno aprendizado, é um burilamento, né? A doutrina traz muito isso para a gente, o evangelho que Jesus nos deixou é o nosso livro de receita, é a nossa bússola diante das nossas dificuldades. Diante daquilo que a gente, através da tarefa que nos foi designada, a partir do momento que reencarnamos, tivemos a oportunidade de estarmos aqui novamente, o Evangelho, essa doutrina, ela vem nos trazer todo esse resgate, essa orientação. Então, somos espíritos em momento de aprendizado para a evolução. E o lar, né, a família, nessa instituição, está lá todo mundo reunido. Todo mundo faz parte desse processo de aprendizado, é um ajudando o outro, ou, né, do contrário, um atrapalhando o outro, mas é ali que está a questão a ser resolvida. Não é fora de casa tão somente. Quem aqui nunca ouviu falar, mas nossa, minha mulher, meu marido, meu filho, seja lá quem for lá da família, na rua é uma pessoa muito 10, muito legal, muito bacana, mas chega em casa, tudo aquilo que aplica lá, que ouve lá no centro, que escuta, chega na hora de aplicar em casa, a coisa muda, né? A coisa fica diferente, não aplica-se. A gente sabe que é assim, né, gente? A gente frequenta o centro, a gente faz... assiste palestra, faz curso, litros e litros de água fluidificada, mas na hora de aplicar mesmo, né, porque a doutrina ela é ação, a doutrina não é só a questão do estudo, não é só, também, né, são ferramentas, a casa espírita, todos os mecanismos que nos são disponibilizados, graças a Deus, estão aí para nos ajudar, só que não para só na questão do conhecimento, tem que ter a ação. O próprio Cristo, ele foi verbo e foi ação. Foi coerente com todas as suas atitudes. O que ele disse, ele fez. E o que ele fez tinha tudo a ver com o que ele disse. Então, Cristo, verbo e ação. O seu evangelho nos mostra o verbo e a ação através de exemplos. Ele foi o maior exemplo que nós tivemos e temos até hoje. O maior espírito encarnado aqui entre nós. De luz, de ensinamento, de amor, né? O milagre do amor, né, Alfari? Quem nos ensinou o milagre do amor? Quem nos trouxe o amor? Que faz com que a gente deixe tranquilo o nosso coração em dias difíceis. Quando a gente percebe as coisas acontecendo sem a gente, poxa vida, eu achei que estava tudo perdido na minha vida e olha, a gente com amor, com vontade, com fé, você vê, acontece um milagre. A gente chama de milagre, né? Para os nossos companheiros, eles sabem que isso faz parte. Não é milagre, não é uma coisa além. É que a gente dá esse nome de milagre. Mas isso é tão natural para Deus. Para o Cristo isso é tão natural. Nós é que ainda temos tantos bloqueios e não conseguimos perceber como esse milagre, como esse amor, ele está tão presente em nossa vida, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, nos gestos mais simplórios. Basta que a gente tenha boa vontade, que a gente queira. E na família, né, no núcleo familiar, é onde está a maior escola, onde esse exercício para ser vivido é diário, não tem fim, certo? E a convivência e a observação de atitudes dos que compartilham o mesmo teto na condição de pais, esposos, filhos ou irmãos, nos levam a inferir que tipo de ambiência espiritual compartilhamos. Então, ambiência, que qualidade de ambiente, de vibração a gente tem trabalhado dentro da nossa casa, para que a gente tenha essa qualidade, essa saúde espiritual. Eu estou falando primeiro da saúde espiritual, antes de entrar na questão das eras digitais, para a gente entender onde que estão, né, quais são os locais, os espaços dentro do lar, onde a gente tem que procurar buscar essa harmonia, essa qualidade de ambiente, né, de palavras e pensamentos que não sejam ociosos, que sejam
produtivos, edificantes e importantes para a nossa evolução espiritual, certo? Então a gente tem que observar muito e perceber dentro de todas as atitudes, de tudo que acontece no nosso ambiente familiar, o que está contribuindo para essa saúde espiritual e aquilo que está atrapalhando. Então, cabe a nós, está na nossa responsabilidade, que tipo de pensamento, que tipo de fala, de palavras que emitimos, as ações dentro do lar. Que coisas a gente está deixando de lado, a gente não está observando, a gente não está tomando conta, a gente não está tendo o cuidado, o dispor de um tempo para observarmos dentro do nosso lar aquilo que está legal, que está bacana, que está positivo, que tem a ver, que tem coerência com o Evangelho, que tem coerência com aquilo que o Cristo nos ensinou, com relação ao amor, com relação às virtudes cristãs. Isso é um cuidado que a gente tem que ter diário, ao conviver com os nossos familiares, as pessoas que compartilham com a gente o mesmo ambiente. Isso é a ambiência familiar, isso é o cuidar dessa saúde espiritual. Então, como Joana de Ângeles fala aqui, bons pensamentos, boas sintonias, boas palavras, boas ações, isso vai fazer com que haja um equilíbrio vibratório dentro do nosso espaço familiar e que muito vai contribuir para que a gente continue dentro da nossa responsabilidade enquanto seres encarnados. Deixar isso de lado, deixar isso como algo que nós não vamos prestar atenção e muito pode prejudicar essa harmonia. E com isso, com relação à família, com relação aos pais, crianças e jovens, ao não nos preocuparmos em sermos responsáveis, em tomarmos consciência da nossa preocupação, do nosso cuidado com essa ambiência familiar, a gente vai estar deixando de cumprir a nossa missão, a nossa responsabilidade, né? De cuidar dos nossos filhos, da nossa família, porque é ali que está a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de resgatarmos as nossas dívidas, né? Aquilo que a gente se propôs junto a um combinado junto com a espiritualidade, ao termos a bênção do reencarne, de voltar para o nosso planeta aqui encarnados e cumprirmos com as nossas missões, com as nossas responsabilidades. Tudo foi combinado antes da reencarnação. E o que estamos fazendo? A partir do momento que a gente forma uma família, ou que a gente faz parte de uma família, essas responsabilidades, esses cuidados fazem parte desses combinados que a gente não lembra. Mas no dia a dia, eles vêm e nos tocam e nos mostram quais são os desafios a serem feitos e resolvidos. Não é deixar de lado, né? Quantas a gente escuta pessoas falando, meu pai é assim, eu sou assim, não dá certo, a gente não se dá bem mesmo, vamos deixar, não vou... Não, é ali que mora a tua oportunidade de resgate, de reaprender, de trazer para o mundo uma família melhor, de pessoas melhores, na construção do homem de bem, na evolução espiritual. Então não é deixar de lado, não, isso faz parte. E a ambiência familiar é, dentro da família, uma das maiores responsabilidades que nós temos. Conosco, com os nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros, as pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. E aí vamos falar sobre, primeiro, nessa primeira parte, falar da nossa responsabilidade enquanto família. Por que nós estamos aqui? Do quanto que a família é importante na nossa trajetória espiritual, né? A condução de todas as situações familiares e muito contribuem, né, como uma das questões mais importantes para a evolução do espírito. Aí vem a questão da era digital. Como é que a família... Vocês acham que a família, hoje em dia, ela está preparada para a era digital? Nossa Terra, vejam bem, é um pálido reflexo do que existe nos mundos mais avançados.
É provável que os que nasceram mais recentemente tenham tido a oportunidade de conhecer tecnologias muito avançadas nas esferas espirituais de onde procederam. Isso está mais que comprovado. Como você falou, as crianças têm feito coisas que a gente, meu Deus do céu, meu neto de 2 anos, ele mexe num celular, brincar. E a questão do modelo, né? Do modelo, eles pegam e falam, opa, peraí, eu já vi isso aí, mesmo que inconscientemente, ele vai lá, ele está deslanchando. As crianças, elas têm isso. Esses espíritos, eles vêm com toda essa... como é que chama, gente? Me fugiu a palavra. Bom, enfim, com essa facilidade, vamos dizer assim. Essa habilidade, isso mesmo, amor. Então, muito... cientificamente, a gente fica, às vezes, nossa, mas está comprovado, né? Nós, espíritas, sabemos desses mundos mais avançados e desses espíritos que estão vindo povoar essa terra, nossa, esse planeta maravilhoso. Nesse terceiro milênio, eles já vêm uma habilidade tecnológica muito avançada. Essa facilidade, olha só, essa facilidade, no entanto, não significa que, do ponto de vista da moralidade, todos estejam aptos a fazer escolhas seguras e conscientes do seu uso. Aí é que entra o nosso papel enquanto adultos, o nosso papel de familiares, de adultos, de pais, de responsáveis por esses espíritos que estão reencarnando. Se a gente não orientá-los, toda essa habilidade vai ser utilizada, sabe-se Deus de que forma, né? Nossa, muito. E à família contemporânea cabe zelar pelo emprego consciente e sadio dos aparelhos à disposição das crianças e adolescentes também, como eles, smartphones, videogames, tablets, computadores, até mesmo a televisão. Esses aparelhos, eles têm um poder de informação, de trazer dados informativos do mundo inteiro, de qualquer que seja o assunto. Se nós adultos, né, vamos pensar lá na ambiência, né, espiritual da nossa casa, se dentro da nossa casa essas informações estão entrando através dessa tecnologia e a gente não tomar conta disso, esse ambiente espiritual, essa saúde espiritual estará ameaçada. Porque esses espíritos, eles têm uma facilidade muito grande de ter acesso a essas informações, e se elas não forem, de certa forma, vigiadas, cuidadas, ter a nossa atenção, eles vão usar essa inteligência deles para um lado negativo. Sem falar na forma como se faz isso, do tempo de exposição, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, tá aí, a tecnologia está aí, ela veio. Isso faz parte do progresso da humanidade. Porém, o que nós, família, estamos fazendo? Como é que nós estamos atuando no dia a dia com relação a essa facilidade, que é algo que não devemos proibir, porque faz parte da nossa lei do progresso, da lei do progresso que está no Livro dos Espíritos. Mas cabe a nós o grande e responsável papel de orientarmos essas crianças. Por quê? Porque tem o uso das ferramentas digitais, tem os pontos negativos e os positivos. Eu elenquei alguns poucos aqui, mais ou menos para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Que não é só, porque é engraçadinho eu ver meu neto lá mexendo no celular, é engraçadinho. É engraçadinho eles já ligarem uma televisão, um computador, a gente fala, nossa, como ele é inteligente. A gente se encanta. Mas não é só isso. Existe toda uma questão por trás. Espiritual muito forte, que tem a ver com a nossa responsabilidade, com o nosso comando, com a nossa atenção junto a esses pequenos e aos jovens. Pontos negativos, a superexposição. A gente sabe, já está comprovado que muita exposição às telas prejudica as questões neurológicas, de aprendizado, né? A criança, ela tem privação do sono, ela cria um comportamento antissocial porque ficam muito agressivas, elevação do nível de ansiedade, depressão, que a gente está vendo aí. Hoje em dia, as crianças elas não têm paciência para nada, vocês já perceberam? Os jovens, então, tudo é muito imediato, porque a informação,
Olha, no meu tempo, ou eu aqui falar no meu tempo, para eu saber fazer uma pesquisa na escola, eu não tinha, nem Barça eu tinha. Você ainda conseguia ter uma Barça, eu não tinha. Eu tinha que ir na biblioteca da municipal. Eu tinha que esperar o livro, eu tinha que abrir, eu tinha que levar para minha casa, eu tinha que ter tempo para... E aquilo tudo tinha um processo, um movimento, né? Uma dedicação. Hoje em dia não, as informações chegam assim, ó, muito rápido. Isso está criando o quê? Uma dependência nessas crianças do imediatismo. O aumento da ansiedade. Nossa, da ansiedade. Não, imagine, eu não aceito o erro, eu não aceito ter que... Então, isso tudo aqui, ó, a superexposição, prejuízo no processo de aprendizagem. Neurologicamente, esses neurônios, eles, né, a criança precisa de sono, privação do sono. As crianças não dormem, ficam às vezes horas e horas nas telas. Por quê? Neurologicamente, eles sabem que isso tem um prejuízo. Cientistas, médicos, pediatras já fizeram muitas pesquisas em relação a isso. Dá para se fazer um seminário a respeito disso, muito rico, muito produtivo, da gente perceber que realmente não é para que a criança fique super exposta à questão das telas digitais, sejam elas quais foram, pela questão neurológica e pela questão social e espiritual. Né? Tudo é prejudicado. Por quê? Porque é um excesso. E a gente sabe que tudo que é em excesso é prejudicial, até água. Né? Então, os pais muitas vezes negligenciam, os adultos negligenciam isso. Porque é lógico, você dá uma tela na mão de uma criança, ela fica quieta. Mas o que isso está trazendo? O que está mostrando? Que você não está sabendo dominar uma situação que antes a gente tinha que ter também um trabalho, faz parte da nossa função, de colocar aquela criança num eixo educativo para que ela aprenda a conviver em sociedade, aprenda que ela vai sofrer frustrações sim. Isso é positivo, de certa forma, porque faz com que a gente cresça e entenda que na vida as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer. É o espírito sendo trabalhado. Apesar da sua inteligência, da sua força, da sua alta habilidade tecnológica, ele precisa dessa orientação. Nós temos tantos outros que a gente pode elencar aqui, mas só na questão da aprendizagem, na questão da ansiedade, da depressão, também. A gente já começa a perceber, bom, não posso simplesmente fazer de conta que dentro da minha casa, um jovem, uma criança, está passando horas exposto a uma tela digital, porque para mim é cômodo, mas isso no futuro vai dar problema na questão social, e eu, enquanto responsável, estou deixando de cumprir um combinado lá atrás. Na erradicidade, quando me foi dado a oportunidade de ter uma família, de ser responsável por ela. Seremos todos cobrados por isso, ao desencarnarmos. Os pontos positivos. É legal, muito, nossa, a tecnologia, a era digital, ela é fantástica. Ela tem coisas que a gente fala assim, puxa, se não fosse isso, olha que legal. O Anfari aqui cantando com a gente hoje, ele só com o smartphone dele ali, com a voz, e olha que show que ele deu pra gente aqui. Antigamente, como é que era isso? Tem que trazer toda uma parafernália, né? E a era digital traz isso de benefício. Ela é super positiva. A gente sabe que nos mundos mais avançados, na própria literatura de André Luiz, em Nosso Lar, ele fala das questões das telas, toda essa tecnologia, isso faz parte do nosso progresso. Mas a gente tem que saber usar muito bem e trazer isso de uma forma positiva para a nossa vida e não simplesmente fazer uma guerra contra, porque isso não vai levar a nada, muito pelo contrário. Então tem a melhora na socialização de crianças introvertidas. Tem criança que começa a fazer coisas legais, conversa, cria, escreve, faz música e tantas coisas com o uso da tecnologia digital. Elevação da qualidade de ensino. Eu, como professora, como que a tecnologia, as redes digitais, como me ajudaram? A trazer o mundo para uma tela para os meus alunos fazerem parte, terem conhecimento de um determinado conteúdo. Isso é maravilhoso, né? E chama a atenção deles, isso contribui muito.
acesso às informações do mundo todo. Hoje qualquer um fica sabendo do que está acontecendo do outro lado. A gente pode vibrar pelas pessoas que estão precisando de alguma coisa, a gente se comunica com pessoas. O meu filho, um dia desse, estava conversando com uma moça, não sei de que país que era, que estava passando por um problema de saúde e montaram lá um grupo para orar, para fazer uma espécie de uma vibração, né? Porque como é que você descobria isso antigamente? As pessoas fechavam-se em ilhas, né? nos seus espaços. Hoje em dia você pode compartilhar tanto uma alegria, uma necessidade para o mundo inteiro. E com isso trazer mais energia, mais vibrações para os nossos projetos, para os nossos, né, no auxílio aos nossos desafios. O trabalho em home office. Quantas pessoas hoje em dia conseguem, dentro de casa, no computador, produzir coisas maravilhosas, né? Trazerem, às vezes uma empresa, ela não tem condições fisicamente de ter aquele funcionário no seu espaço físico, mas pelo computador aquele funcionário consegue, né? A pessoa tem emprego atrás de um computador. Então são coisas positivas que produzem o quê? Coisas boas. Isso é o progresso. Aquisição de novos conhecimentos, culturas, enfim, é infinito. Então, não é para a gente brigar com os pontos negativos da internet, das redes sociais, não, é para a gente perceber que existe sim coisas maravilhosas a serem feitas através dela e através da nossa inteligência, do nosso raciocínio, enxergar onde estão esses pontos positivos e trabalhar neles. Apesar dos prejuízos ocasionados pelas telas, somos obrigados a admitir que a era digital é uma realidade. Seu apelo é muito forte, está aí. Não adianta brigar com as crianças, não vai ter celular, não vai poder ficar na frente de uma televisão, não vai jogar um videogame. Gente, isso faz parte. Oi? Eles estão aqui para isso, para usar disso. Cabe a nós orientarmos para que não seja só isso. E que eles façam bom uso disso, porque é necessário, isso faz parte da nossa realidade. À luz do Espiritismo, não temos dúvidas de que os avanços trazidos pela era tecnológica são coerentes com a lei do progresso. Faz parte do Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Nós estamos aqui trabalhando todas essas situações, porque faz parte da nossa evolução espiritual. Resta-nos, pois, fazer dela uso adequado, impulsionando-nos a caminhar cada vez mais em direção à conquista do nosso aperfeiçoamento espiritual. Isso faz parte, gente, não é para lutar contra, é para a gente ter atenção e fazer bom uso delas, certo? Uma das formas da gente pensar, usar uma defesa para que essas crianças, de certa forma, esses jovens, essa família, esteja compartilhando de momentos de reflexão, de leitura, de fala, é o Evangelho no Lar. É uma das ferramentas muito importantes que aproxima os membros da família de uma forma assim para refletir, até por questões do dia a dia, para mostrar que é uma prática que atrai um convívio, né, doméstico. E atrai o quê? Esses espíritos superiores, sempre prontos a orientar, amparar e inspirar ações de todos aqueles que dele participam com fé. O Anfari falou, né, da menina de 16 anos, que quando, né, já está fazendo letras lindas, e quando o jovem, a criança, ela já adentra nesse mundo espiritual, mesmo que aos poucos, mas isso vira uma rotina em sua casa, ele já começa a ser orientado até de uma maneira inconsciente. E quando dentro do Evangelho no Lar, ao falarmos, ao refletirmos, fazermos reflexões, conversa, à luz da doutrina, à luz do Evangelho, na hora da gente ir para a prática na vida, isso vai fazer diferente. Vai ser essa bússola. Esse jovem, essa criança que já está dentro, né, da doutrina, através dessa prática dentro de casa, ele vai para a tela, ele vai para o celular, ele vai para o videogame, ele vai para a vida, mas ele já vai estar, desde pequeno, revestido, né, intuído
por essa prática, por essas leis, por esses ensinamentos. Isso faz uma grande diferença. Os familiares terão em Jesus o referencial magno a nortear os seus passos em terra firme, tendo a mente nas estrelas e o olhar no horizonte. Assim sendo, será o Evangelho lido e refletido, comentado e vivido no dia a dia, a plataforma em que se erigirá o edifício das novas construções reencarnatórias do homem do bem. Então pode vir o avanço que for, a tecnologia que for, que se o Evangelho estiver de Jesus ali, sedimentado nas vidas nossas e dos nossos entes queridos, isso vai fazer a diferença no momento da ação, certo? O verbo e a ação. O Evangelho é o verbo. Na hora da ação, junto na era digital, com tablets, computadores, recebendo informações, isso vai fazer a diferença. Vai ser a bússola norteadora para o uso de toda a tecnologia que é bem-vinda. E para que isso aconteça, nós adultos, na família, somos os grandes responsáveis de orientar a todo mundo. Bom, no rumo da felicidade familiar tão almejada, quem não quer ter uma família feliz? Quem não quer viver feliz? E onde é que está essa felicidade? O Evangelho, eu falo muito na evangelização infantil, o Evangelho de Jesus é o nosso livrinho de receita para ser feliz. Está lá. A gente vai estudando, vai vendo quais são os ingredientes, aquilo que vai trazer coisas boas. E a gente vai, isso não é da noite para o dia, isso vai sendo construído na mente dessas crianças, desses jovens. E isso tão esperada, tão almejada felicidade, né? Está lá, no amor que o Cristo nos trouxe como grande bálsamo para os nossos momentos difíceis, para as nossas dificuldades. O resgate de memórias afetivas. Por que a gente falou de resgate de memórias afetivas? Eu sou do tempo, né? Eu posso falar que eu vivi uma era sem internet. Quem aqui viveu uma era sem internet? Paulo, levanta a mão também, Paulo. Ai, Rita, o Paulo não está levantando. Né? Eu vivi uma era sem internet. Eu estou falando lá da questão da infância. Vamos lá atrás na infância, né? E vamos lá, primeiro. Para além do universo digital, nunca é demais lembrar que sempre que possível, os adultos devem encontrar brechas para mostrar às crianças de hoje algumas das brincadeiras que fizeram a nossa alegria no passado. Eu lembro de muita coisa, né? Tenho uma memória saudosista muito grande, né? Eu sou filha de uma família com 4 irmãos, eu brincava na rua, gente. Brincava na rua de terra, né? E meus filhos, nossa, mas você brincava na rua? Hoje em dia brincar na rua é algo que parece que... Mas podia brincar na rua? A gente brincava na rua, né? E, nossa, tantas coisas que foram acontecendo. E trazer as lembranças de nossa infância sem a realidade virtual presente em nossas vidas é uma coisa, assim, muito gostosa. Agora, me pergunte se hoje eu viveria sem a internet. Será que... tem como, né? Não tô... Então, apesar de, né, que me fez a pessoa que sou hoje, a internet, ela vem o quê? Juntar a essa Vera lá, da criança que viveu tudo aquilo, para a Vera de hoje. Nós precisamos de tudo isso. Então, essa junção, esse juntar daquilo que é natural, que é lúdico, que pode ser através de uma brincadeira, de uma música, de um cantar, de um teatro, de uma leitura. Existe mundo além da internet. Existe essa vida também, né? E esse resgate de memórias afetivas que eu queria fazer com vocês é que nesse momento vocês fizessem, né? Essa reflexão. Vocês conseguem fazer? Você quer cantar uma música, Anfara, enquanto eles pensam, ou você quer esse momento para depois? Então,
As crianças de hoje, elas terão do que se lembrar quanto ao seu brincar no futuro, quando eles estiverem com a nossa idade? Vocês acham? Terão memórias afetivas sem a intervenção da internet? O que vocês acham? Eu lembro lá da minha brincadeira de moleca, lá quando era criança. Os nossos filhos, os nossos jovens de hoje, que já nasceram nesse momento, envolvidos nessa era digital. Essa memória afetiva, ela vai existir? Gente, essa minha fala foi toda baseada nesses 2 livros maravilhosos que tem aqui, depois eu mostro para vocês a capa deles, da Lúcia Moisés, uma querida, que é uma especialista em educação e na educação evangélica das crianças, né? Trabalha muito a questão da evangelização infantil, que é para além das telas digitais. Se vocês puderem ter acesso a esse livro, ele é fantástico. Para professores, para pais, para adultos de forma geral, é um alerta muito forte, muito importante para esse cuidado que nós temos que ter com a questão da era digital. E um desafio chamado Família, que é um livro que há muito tempo eu ganhei da Paula e da Rita, que toda vez que eu preciso falar de família, esse livro é maravilhoso, do João Amar Zanoni. Ele é um livro que tem vários capítulos sobre a questão da convivência familiar e seus desafios, e tem, acho que 3 ou 4 capítulos falando só da questão das redes sociais, da internet, do nosso cuidado, dos pontos positivos, dos negativos, e da nossa grande responsabilidade diante de mais esse desafio que faz parte da nossa atualidade. Então, é isso, não devemos lutar contra, né? Nós vamos aprender a trabalhar, a conviver e a evoluir apesar da era digital.